Oi, gente, shalom! Mais um vídeo aqui para edificar a sua vida e dessa vez eu vim trazer o meu testemunho de quando Jesus me tocou, né? Meu antes de Cristo e depois de Cristo, né? Para quando eu me converti. Então vamos ao assunto. O Senhor, ele me transportou, né? A Bíblia fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a obra de Jesus, né? O que ele faz na vida daquele que se rende, né? Se entrega para ele, né? Que não resiste, né? A esse grande amor e obra preciosa que ele fez na cruz do Calvário e sua ressurreição. Então, basicamente, eu quero contar para vocês aí minha infância e minha adolescência, né? Me converti aos 21 anos, então eu nasci, cresci num lar não evangélico, a gente tinha como religião principal a católica, então a gente era ali crianças que frequentava a missa, aquela coisa toda, e fiz primeira comunhão. E a Umbanda também, o Espiritismo, chamada aí mesa de branca, essa coisa toda também esotérica, mística, então era toda essa miscelânea aí. E por conta de eu conhecer isso, eu buscava cada vez mais me aprofundar nessas coisas. Então eu me envolvi a sério. Depois, na minha adolescência, eu comecei a escolher por conta própria, então eu procurei estudar um pouco de kardecismo e um pouco de cada religião. Na verdade, isso tudo era buscando assim preencher um vazio que eu tinha no meu interior. Quem sabe, quem teve uma experiência de conversão sabe do que eu estou falando, né? Um vazio interior que a gente sentia antes e agora nós então passamos a experimentar esse novo nascimento em Jesus. E o que é isso? Jesus falou lá em João 3, né, que é nascer da água do Espírito. A gente precisa muito de Jesus e reconhecer Ele como Salvador para que Ele possa preencher esse vazio, para que Ele possa nos fazer se transportar mesmo do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, queridos, eu tinha uma vida muito louca, tá? Minha adolescência era muita coisa assim intensa. Tudo que eu buscava fazer era intenso. Então, se eu me envolvia com drogas, eu usava drogas, eu bebia muito álcool, tinha essa coisa, tive três como alcoólicos, mas usava, fumava muito, aquela coisa toda, ilícito e não ilícito, né? Lícito e não ilícito, os dois são, tudo é droga, enfim. Então eu tinha muito essa coisa, tá? De fundo nessas coisas. E me envolvia com essa coisa toda de balada, era balada em Búzios, na região dos lagos, eu queria virar noites e noites e noites sem fim, e toda sexta-feira era aquele tempo assim de muita opressão que vinha, que se eu não saísse eu passava mal literalmente por dentro, né? Eu ficava totalmente inquieta. Então era essa busca pelo prazer, essa busca pelo eu, né? Pelo satisfazer o meu eu, é que eu sempre estava ali buscando e não encontrava um caminho. Eu sempre buscava também em todas as religiões essa paz, uma paz interior que não existia em nenhuma delas. O único lugar que eu fui encontrar essa paz foi em Cristo Jesus. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Opa! Tudo bom? E aí, tudo bem? Essa aqui é a minha amiga Marcinha, esse aqui é o Mocotó, esse aqui é o Tadeu. Marcinha, Tadeu? Você não vai parar? O quê? Ah, não, já parei. É porque na minha terra são 10 pra casar, 10. Hoje é lindo, né? Ah, Vamos dar uma prainha? prainha? Então, queridos, o que acontece? Quando eu cheguei à minha adolescência, no finalzinho da minha adolescência, que aos 21 anos é considerado aí maioridade, né? Na verdade é a maioridade. Eu lembro que aos 18 anos eu tive aquele momento de começar a trabalhar. Sendo que o trabalho que eu comecei a trabalhar foi o trabalho como modelo. Então eu fui modelo, fui atriz. Então eu tive também ali no mundo artístico e ali eu também me envolvia com todas essas coisas de forma muito intensa.
Para quem não sabe, eu trabalhei na Malhação, na Rede Globo, tive uma participação especial ali em 5 capítulos, fui contratada como elenco de apoio. E naqueles dias, né, a gente ficava 24 horas no Projac, mas no meu interior, eu tinha aquele vazio, uma opressão muito grande, sempre em busca de algo que me trouxesse felicidade. Se alguém perguntasse para mim, você é feliz? Eu falava, meu sonho é ser feliz, né? Qual o seu sonho? Meu sonho era ser feliz. E hoje eu sei que a única felicidade que uma pessoa pode ter é estar em Cristo Jesus. Então foi um tempo de glamour para muitos, né? Assim, um tempo muito legal que a Dani viveu, mas naquele auge ali, eu lembro que aos 18 anos, né, eu comecei a me envolver na área sentimental, com namoro, né, me envolver com outros rapazes, essa coisa toda muito louca, quem sabe, né, a má reputação que eu tinha nessa área. E aí, o que aconteceu? Eu, no final desse tempo aí, chegando de 18, né, até os 21 anos, quando eu me converti, eu tinha a vida sentimental totalmente arrebentada por dentro, tá? Então, era sempre... Você já ouviu aquela expressão, dedo podre? Então, tinha essa coisa aí, né, de maldição. É uma maldição, sim. É horrível. É algo que realmente é o diabo que traz de bandeja pra gente. Essa vida sem Deus. É uma vida, na verdade, a gente acha que a gente tem Deus, sim, para sempre clamar. Mas a vida de pecado é longe de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, o que acontece? Eu, além dessa coisa toda, tem algo que eu tenho que pontuar aqui, que eu detestava crente, odiava crente. Então, pessoas tentaram vir falar alguma coisa assim. Eu lembro que eu visitei uma igreja em Ipanema lá algumas vezes, uma igreja batista. Quando eu entrava lá, gente, eu ficava muito tocada. Mas vinha crente me evangelizar na rua, eu tinha raiva. Eu não gostava de crente. Não gostava mesmo. E aquela coisa, né? Eu odiava crente, odiava, mas se alguém me perguntasse, eu tinha um coração bom. Olha que hipocrisia, né? Essas palavras aí. E aí, o que acontece? Eu fazia ali a vontade do diabo o tempo todo. O que é a vontade do diabo? É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, eu praticava tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Porque eu estava escrava, né? Se você é vencido por algo, é porque você é escravo daquilo. Então, Jesus falou que o diabo é o príncipe desse mundo, certo? E ele falou uma vez, orando na sua oração sacerdotal em João 17, ele falou assim, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, assim, quando você começa a receber a palavra Jesus na sua vida, você passa, né? Você tem essa conversão para Cristo, né? Essa coisa de convergir. E aí, isso tudo que aconteceu na minha vida foi, então, para que um dia eu reconhecesse que eu carecia de um Salvador, que eu precisava de um resgatador. Um dia eu entrei no meu quarto e eu gritava, me salva, Senhor, me salva. Eu gritava com um papelzinho aqui, não repara não, é a cola. E eu gritava assim, Senhor, me salva, de tanta opressão que eu sentia. Então, era uma vida, assim, totalmente arrebentada na área sentimental e que eu buscava em todas as religiões a paz que eu não tinha e nas drogas o refúgio, a fuga para poder escapar dessa dor no meu interior que eu sentia. Então, esse vazio que eu sentia no meu coração, né? Eu era uma pessoa vazia. Eu não tinha... Eu tinha uma vida fútil, era isso. Fútil. Depois eu comecei a trabalhar em loja, essa coisa toda, mas no meu interior eu sempre queria preencher o meu coração, a minha área sentimental, com pessoas, coisas e religião, tá? Então, isso tudo era impossível, porque a gente nasce com um vazio dentro da gente que só Deus pode preencher.
Só Deus, gente, é algo que quando você entrega a tua vida para Jesus, você compreende muito bem, porque a paz que ele dá excede todo o entendimento. E aí, o que que acontece, queridos? Nesses dias, eu lembro que, sim, eu era surfista, aquela coisa toda. Por que que eu vou te falar isso? Porque a primeira vez que eu ouvi algo assim diferente que me chamou a atenção foi sentado numa prancha de surf, numa escolinha de surf, onde uma menina chegou para mim e começou a falar do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo que dava, que na igreja dela era aquela coisa que elas começavam a rir, e eu ficava, gente, que negócio é esse? Eu busco rir com outra coisa, né? Mas assim, que negócio intenso intenso é esse que ela tá falando? Porque a minha vida era isso. Se tinha um nome ali, era intensidade, porque tudo que eu buscava fazer, se eu bebia era muito, se eu usava droga era muito, se eu buscava relacionamentos, era muito, era tudo muito. E aí o que que aconteceu? Um dia uma menina falou isso pra mim e me fez um convite pra igreja, mas eu não fui ainda pra igreja, ainda fiquei resistindo, né? Porque o que, na verdade, me tocou foi o próprio Jesus. Não é religião que te salva, é Jesus. E aí, o que que aconteceu? Eu estava um dia também, eu fazia boxe na época, tailandês. Eu estava numa academia e um treinador que tinha vindo lá da Alemanha, o Daniel de Dani, meu querido, se for me ouvir, ele vai lembrar aí. Ele foi usado por Deus, pelo Espírito Santo naquela academia. Ele tinha chegado lá para treinar os meus professores da época que iam competir no Japão naqueles dias. Então ele era um treinador vindo de fora. De repente, aquele cara, um dia que eu tava lá sentada, academia vazia, não tinha muita gente, tinha só um cara lá treinando, eu tava assistindo. Ele sentou do meu lado e simplesmente veio falar de Jesus. Eu fiquei assim, olhei aquilo, mas ouvi. Eu tava ali no meu coração, meu coração tava assim, muito dilacerado, entristecido, eu estava decepcionada, né, com uma situação na área sentimental que estava acontecendo. Na verdade, era um acúmulo, né? A vida toda, desde criança sendo atacada nessa área. Eu sempre fui muito atacada desde criança, queridos, desde criança nessa área. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e eu dei atenção. E aí, ele começou a falar do amor de Jesus. E eu falei, mas eu sou da Umbanda. E ele falou, olha, você não pode servir a dois senhores. Ou você ama um, ou você despreza o outro. A Bíblia diz isso. E eu falei, o que que eu faço? Ele renuncia isso tudo e entrega a sua vida para Jesus. E aí ele fez uma oração comigo. Eu chorava muito. E eu falei, eu tenho uns patuá dentro da bolsa, o que que eu faço? Ele joga tudo fora. Joga essas coisas fora, tá? Porque isso não é de Deus. E aí na coragem que Deus estava me dando ali, porque é aquilo, Deus é mais, querido. Se alguém quer te escravizar com alguma coisa, sendo que você não pode sair dessa religião ou outra, é mentira do diabo. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te escraviza é do diabo, não vem de Deus. Jesus veio para nos resgatar, nos libertar da escravidão do pecado na cruz. Lá no Jardim do Éden, que todo homem nasce com isso, com essa natureza pecaminosa, mas em Cristo a gente recebe a reconciliação e a... Então, queridos, o que que aconteceu? Eu, então, procurei aquela igreja depois, que aquela menina tinha me convidado, porque eu queria estar ali próxima de Deus, mas não sabia como, né? E aí falei, não, agora eu vou. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi uma pastora, uma jovem, Patrícia Smith, amada, e ela estava pregando sobre ter fome e sede de Deus. Como Davi falou no Salmo 63, a minha alma anseia como corça, minha alma é como terra árida, anseia por águas, assim eu te busco a Deus, né? E ali, essa fome e sede de Deus, ela começou a falar sobre isso. Outra coisa que também me tocou muito foi quando ela falou da experiência que ela teve com Jesus, quando ela viu. Queridos, é possível ver Jesus. Ela disse que ela não conseguia contemplar perfeitamente a face dele, né? Porque brilhava muito, ela falou que era muita luz, mas que os seus olhos eram olhos de fogo de amor. E aquilo ali me tocou profundamente, que me deu uma vontade de ver Deus, assim, de ver Jesus, que ninguém pode ver Deus, assim, o Pai, mas eu fiquei assim, muito, muito, muita fome. E aí ela falou também
sobre a cruz de Cristo, que Jesus ressuscitou. E ali ela estava vendo Jesus ressurreto, queridos. Jesus, o Cristo vivo. E esse Cristo vivo foi que me tocou aquela noite. Porque eu não sei como, que teve um momento ali, que teve um apelo. Na verdade, ela não fez aquele apelo tradicional, quem quer entregar a vida para Jesus, levante sua mão. Não. Foi, o que aconteceu comigo foi o que está na Bíblia, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu invoquei, eu falei, Jesus, eu preciso de ti. E ali eu tive uma experiência de ver a cruz. Parece que abriu um cinema assim na minha frente, na minha mente. Que eu vi a Gólgota, eu vi a minha condição ali, toda cheia de pecado. E olhava aquela cruz e eu chorava, chorava. Gente, era um choro de arrependimento do meu interior tão grande, que eu tremia, eu chorava dos pés à cabeça, sabe? Foi uma experiência maravilhosa, que eu não sei te contar aqui. Só quem teve uma experiência com Jesus sabe que é algo poderoso, sabe? É algo muito tremendo. E eu te encorajo a pedir, Jesus, me salva, me salva. Eu lembro que tempos antes na igreja, de acontecer isso tudo, eu entrei pro meu quarto um dia que eu estava muito oprimida. E eu gritava, me salva, sem saber o que eu estava pedindo. E também eu peguei um vídeo na locadora e assisti um filme de Jesus. E na hora que ele falou assim para Pedro, segue-me, eu te farei pescadores de homens. E naquele momento eu chorava e lamentava, falava, eu queria tanto ter vivido essa época para ser discípula de Jesus. E hoje eu sei que discípulo quer dizer aprendiz. E a partir daquele momento, assim, a parte também que eu estarei convosco até todos os dias até a consumação do século. Eu só sei que naquele dia, naquela igreja, eu recebi um toque do Senhor. E eu nunca mais fui a mesma, queridos. Eu nunca mais fui a mesma. Eu não queria mais saber daquele tempo passado. Eu só queria viver a novidade de vida. Que a Bíblia diz que ao homem, né, é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E que a gente precisa correr para Jesus, tá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e a gente precisa correr para Jesus, porque o que ele fez, o amor dele por nós, tá lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E essa pereça, essa morte, primeiro é a morte espiritual, é assim que eu vivia, morta espiritualmente. Mas a partir do momento que Jesus veio e me resgatou e eu tive esse novo nascimento, eu passei a viver para Cristo. Eu passei da morte para a vida, tá, amados? E aí, para encerrar aqui, eu quero falar para vocês essa coisa toda, né? Que a bandeira que eu levantava era: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Então eu não queria saber mais da vida passada. E eu pedia para Deus todas as forças dele para que eu pudesse superar e largar tudo aquilo que queria me escravizar novamente. E eu falava: não, eu não sou mais escrava. Agora eu sou filha de Deus. Glória a Deus. Então, amados, o meu encorajamento para você hoje entregue a tua vida para Jesus. Jesus está à porta, ele está voltando para resgatar um povo teu, para resgatar uma noiva. Outra palavra que também me tocou muito, muito naquele dia que eu estava ouvindo aquele sermão é que Jesus é um noivo e a igreja é a sua noiva. E que ele vem para a sua noiva, resgatar a sua noiva. E hoje eu posso te falar, eu sou noiva de Cristo. Eu experimentei a plenitude de ter Jesus suprindo a minha área sentimental. E eu não precisar de ninguém para isso. E Jesus, não foi em mim que eu encontrei isso, porque existe uma maneira que fala, você encontra em você, você pode dentro de você. Não, só Jesus pode preencher a nossa vida. Amém? Só Jesus pode nos salvar. Então que a gente clame por esse Salvador,
que você clame por esse Salvador, que você entregue a vida para Ele, que aonde você estiver, no banheiro da tua casa, no seu lugar de oração, na praia, num bosque, pedalando em cima de uma moto, fala: Jesus, vem, cara, reinar na minha vida. Eu quero conhecer você, esse Cristo vivo. Eu tô cansada daquele morto na cruz ali, que eu sempre me apontaram de um Jesus que ficava com uma triste na cruz. Mas o que eu quero conhecer é você, como você tá agora, ressurreto. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe, viu? Que você seja muito tocado e abençoado nesses dias com esse Cristo vivo. Que você viva uma novidade de vida com Ele, tá bom? Deus abençoe e vamos lembrar, né? Que em todo tempo Deus está presente. E